Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro novamente, trazendo mais uma vez a palavra de Jesus, falando dele, pregando dele, né? Isso é muito importante. E o tema de hoje será perseverança. Perseverança é lutar e não desistir. Lutar por um propósito, lutar por um tanto de coisa, qualquer coisa que você quiser. Que você não pode desistir, você tem que lutar até o final e não desistir. E é o que eu vou falar hoje, perseverança, persistência. E o texto de hoje será Jó capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Do versículo 1 até o versículo 3 vai falar de quem Jó era. E o versículo 6, do versículo 6 até o versículo 22, vai falar muitas coisas muito importantes para a nossa vida. Então vamos começar? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Então aqui está falando que Jó era um homem muito honesto, um homem muito de Deus e um homem muito rico. Ele era o mais rico do Oriente, então ele é bem rico. Então vamos para o versículo 6. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro, ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Cabeças de gado são ter muitos animais, muitos rebanhos de animais, muitos animais. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Para aí um minutinho, porque aqui já fala um pouquinho que, só falando uma coisa, Satanás, ele tá pedindo permissão para Deus. Ele tá pedindo permissão para Deus para fazer alguma coisa com Jó. Então Jesus está colocando à prova Jó, colocando à prova se a fé de Jó é muito forte. Se ele não vai amaldiçoar a Deus, se ele não vai ficar culpando a Deus. Então isso é uma prova de fé a Jó. Versículo 13. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram à espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, se encostou o rosto no chão e adorou a Deus.
Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Então, aqui está falando sobre a persistência, que é a perseverança. Então, nós, igual Jó, ele não desistiu, ele não culpou a Deus, ele não ficou falando assim: oh Deus, por que isso aconteceu comigo? Ele não ficou assim. Em vez disso, ele começou a adorar. Ele ainda adorava a Deus. Ele não ficava culpando, ele não ficava murmurando. Ele ainda adorava ao Senhor. Ele ainda adorava. E é isso que nós temos que ser. Nós temos que, independente de todas as coisas que aconteceram, nós temos que louvar a Deus. E eu queria ler lá no final, em Jó 42, versículo 10 até o versículo 17. Depois de Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele ganhou 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem Apuque. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e o pai fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos, e morreu bem velho. Então, aqui está falando que em vez de Jó ter desistido, ficar murmurando, ele continuou louvando a Deus e ele ganhou 2 vezes mais do que ele tinha de riquezas. Ele ainda teve mais filhos, ele teve mais ovelhas, ele teve mais animais. Então louve ao seu Senhor, seja persistente, não desista, porque o seu Deus, ele sempre te ajuda. E ele é um Deus poderoso, um Deus que sempre está caminhando com a gente. Se o vídeo te abençoou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Aquele que vive por Cristo terá a vida eterna. Deus te abençoe.